Existem hoje no Brasil cerca de 2.000 quilombos. Essas comunidades foram criadas no passado por escravos rebelados que fugiam para o interior, onde formavam grupos. Os descendentes desses escravos, mais conhecidos como quilombolas, vivem até hoje nessas áreas, que atraem a cobiça dos grileiros. Foi o que aconteceu na comunidade quilombola Oiteiro dos Nogueiras, no Maranhão, onde a disputa pela terra acabou na justiça. Ao chegarmos no quilombo de Oiteiro dos Nogueiras, em Itapé-Curumirim, distante 97 quilômetros de São Luís, fomos recebidos por seu Luciano, um simpático lavrador que, como toda a comunidade local, sente falta e sonha em ter de volta o seu pedaço de chão. Se eu tenho vontade de voltar? Tenho. Muito, muito mesmo. Porque a terra lá é uma terra boa, é terra de mandioca, de milho, dessas coisas. É uma terra própria para nós fazer esse trabalho. O conflito agrário na região já era para ter sido resolvido há 25 anos, mas apesar da desapropriação, os fazendeiros continuam nas terras quilombolas, o que gera desconforto e amedronta os moradores da comunidade. Essa área está totalmente desapropriada. Ela foi desapropriada em 86, ele está desapropriado em 86. De 86 ele continua da área, ele só não continua nas 25. A área de conflito, que no cartório de Itapé-Curumirim já está como desapropriada, no passado servia de moradia e era de lá que os quilombolas tiravam o seu sustento. A comunidade precisa, né, desse pedaço porque vive, né, para de plantar, mas a gente está querendo ver se consegue, né, essa terra para melhoria na comunidade, para que as pessoas possam voltar a trabalhar e viver melhor. Nós temos muito jovem aqui que está saindo porque não tem onde trabalhar. E aquela área, ela ajuda muito, né? No INCRA do Maranhão existem 300 pedidos de desapropriação de áreas remanescentes de quilombos. Neste caso aqui, de Oiteiro dos Nogueiras, além de ação civil pública, o Ministério Público Federal ainda propôs ação penal contra os antigos proprietários da área, por prejuízo aos cofres públicos. Agora houve a concessão de uma liminar pela Justiça Federal do Maranhão, determinando que os fazendeiros deixem o imóvel no prazo de 30 dias, já que ele já foi objeto de desapropriação, e que o INCRA entre na posse do imóvel, destinando ele às famílias quilombolas. Agora nós estamos acompanhando o cumprimento desta decisão judicial para que ela ocorra com tranquilidade e segurança. O Ministério Público no Maranhão pediu a desocupação do imóvel Gleba Entroncamento, que fica nos limites do quilombo Oiteiro dos Nogueiras. O local havia sido desapropriado em 1986, mas o INCRA não tomou posse dos 25 hectares correspondentes à propriedade na época. O que mais agravou a situação foi a grilagem de terras, feita pelos fazendeiros no local. O imóvel tem hoje cerca de 96 hectares. O que se apurou, no final das contas, foi que o INCRA havia já desapropriado aquela área na década de 80, porém nunca tinha entrado na posse daquele imóvel. Ou seja, a situação lesava não apenas aos interesses da comunidade quilombola, mas também ao patrimônio público, que já havia inclusive pago pela desapropriação daquele imóvel. A retirada dos fazendeiros do local configura não apenas um direito dos quilombolas, mas, sobretudo, a esperança de um futuro melhor para cerca de 33 famílias. Na Paraíba, o Ministério Público Federal quer recuperar a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, mais conhecida como Ruínas do Almagre. Segundo o MPF, o processo de urbanização da área foi feito sem nenhum critério, o que contribuiu para deteriorar um patrimônio histórico e cultural. As ruínas são o que restaram da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, também conhecida como Convento do Almagre, uma construção do século XVI. Erguida no estilo barroco, o imóvel fica na Praia do Poço, no município de Cabedelo, litoral norte da Paraíba. Hoje, as poucas paredes que continuam em pé estão cobertas pelo mato. Olha a situação. O lixo só completa o cenário de abandono do local, que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A área em torno das ruínas pertence a 4 donos particulares e, por ficar a menos de 200 metros do mar, está na mira dos especuladores imobiliários. Este aposentado, que preside a Associação dos Amigos do Almagre, entidade criada para defender o bem histórico, lamenta a situação do lugar. Eu até fico muito preocupado, porque um patrimônio
dessa importância, né, abandonado desse jeito, né? Na tentativa de reverter a situação, o procurador da República, Duciran Farena, entrou com ação civil pública pedindo na Justiça Federal a restauração urgente da igreja. A ação também responsabiliza o INFAM, a Prefeitura de Cabedelo e os proprietários de alguns lotes pelo descaso com o patrimônio histórico. Embora ele tenha sido tombado como ruína, ele era uma ruína preservada. Tinha paredes na época, tinha toda a estrutura de uma igreja, tinha paredes, tinha até uns resquícios de teto na época em que ele foi tombado em 1937. A Prefeitura de Cabedelo nunca poderia ter autorizado construção nenhuma, porque não existe um loteamento regular criado segundo as normas urbanísticas. O superintendente em exercício do INFAM na Paraíba afirma que o Instituto não tem sido omisso na preservação das ruínas do Almagre e destaca que o órgão vai punir os proprietários que não cuidarem das ruínas. Já tem uma portaria que delega ao INFAM essa prerrogativa de multar e de acionar de forma mais enérgica esse tipo de abuso. O secretário adjunto de Planejamento da Prefeitura de Cabedelo também se defende. Desde o termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público, o INFAM, a Prefeitura de Cabedelo e os proprietários, a partir daí a Prefeitura não libera mais qualquer documento ligado àquela área de entorno, que é a área de proteção do Convento do Almagre. Já o chefe da divisão técnica do INFAM, que acompanhou a nossa equipe de reportagem na gravação das imagens das ruínas do Almagre, garantiu que a limpeza da área será feita com urgência. Nós vamos tomar uma providência urgente, inclusive contactando também com a Prefeitura Municipal e os proprietários, para além de adverti-los sobre isso. A gente tomar uma medida de limpeza. O procurador da República acredita que depois da decisão da Justiça, o impasse que dura mais de 5 anos pode chegar ao fim. Esperamos que a Justiça conceda a liminar para que sejam iniciados os trabalhos de recuperação emergencial, que não podem esperar, porque a deterioração aumenta a cada dia que passa, e que, enfim, ao final do processo, possa haver a reconstrução da igreja, ou pelo menos a devolução ao estado em que ela se encontrava em 1937, quando houve o tombamento. Você pode participar do nosso programa. É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. O programa Interesse Público termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.